Agora a gente vai falar sobre um assunto que tem um nome esquisito, síndrome metabólica. Mas, na verdade, apesar de ser um assunto complexo, a gente vai entender tudo muito bem e a gente vai aproveitar todas as dicas para aplicar na nossa vida, né? Hoje eu tenho um grande especialista que vai nos explicar o que é isso, como é que se manifesta, tirar todas as dúvidas que a gente tem para ter mais saúde e qualidade de vida. Eu falei que a gente vai falar sobre emagrecimento e vai falar, porque gordura, gente, não faz bem. A gente tem que entender isso. Obesidade tem CID, Código Internacional de Doenças, então a gente precisa realmente combater, tá bom? Seja muito bem-vindo, meu amigo querido médico nutrólogo, Cláudio Mucci. Oi, Cláudia, tudo bem? Como é que Tudo bem com você? Tudo bom, tudo certinho. Vamos lá, vamos sentar aqui. Ah, quer dizer que você senta do lado da magrinha e eu sento do lado da gordurinha. Da gordinha. Vou explicar depois o que é isso. Isso aqui é uma gordura, é? Isso é exatamente 1 quilo de gordura. É o volume e o peso de 1 quilo de gordura. Isso eu mostro para diferenciar 1 quilo de músculo. Então, às vezes a paciente, tô com o mesmo peso, mas aumentou o músculo, que é 1 quilo, que é pequenininho, e diminuiu a gordura, que é grande. Então, ela diminui de volume. Então, ela leva as roupas mais largas. Ah, e às vezes não mudou na balança, mas mudou na saúde, porque isso aqui é completamente diferente daquilo ali. Totalmente. E mudou na medida. Exatamente. Olha que Eu tenho joia. paciente que perde 15 dedos aqui de cintura, 30 de corpo, então é de E assustar. fica no mesmo peso na balança. porque ganhou músculo. Às vezes ganha músculo, às vezes fica mais magra, mas ganha um pouco de músculo. Mas a gordura, é como eu sempre falo, a gordura dá para você carregar, tranquilo, eu tenho força para carregar, mas não é o carregar a gordura. A gordura, ela funciona como se fosse uma glândula, ela produz citocinas inflamatórias que vão nos inflamando e essa inflamação causa todas as doenças. É do que nós vamos falar hoje. Então vamos lá, vou sentar aqui porque o assunto ele é extenso e importante, quero inclusive a sua participação. Se tiver alguma dúvida durante o nosso bate-papo, pode mandar através do nosso WhatsApp no 119 5045 1840. Memória. Menino, esse déficit cognitivo pós-Covid é sério demais, viu? Coisa horrível, né? É, bastante. A gente fica com a memória afetada. A gente não sabe muita coisa ainda que vai acontecer. Doutor Cláudio Mucci. Então, que é nós vamos falar de hein? síndrome metabólica. Em primeiro lugar, eu vou falar o quão é uma doença da modernidade, mas eu vou falar síndrome metabólica, para todo mundo prestar atenção, aumenta o risco e mortalidade de todas as doenças em 2 vezes. E mortalidade para as doenças cardiovascular, infarto, derrame e diabetes em 3 vezes. Então fiquem atentos, quem tem esses sintomas, esses sinais, tem que procurar ajuda rápido. É muitas coisas, mas esses sinais e sintomas, muitas vezes as pessoas deixavam passar. Passava, depois tinha um infarto, tinha um derrame. Eu sempre falo, morrer tudo bem, né? Ter um derrame, ficar sequelado, não conseguir se mexer é muito difícil, né? Então, o síndrome metabólica. A síndrome metabólica é um conjunto de alterações da saúde ou doenças, podemos falar, e alterações laboratoriais. Então, é um conjunto. Então, nós temos 5 fatores, prestem bem atenção. Primeiro fator é a obesidade, porque a síndrome metabólica é associada à obesidade e à resistência insulínica. Um leva ao outro. Resistência insulínica leva à obesidade, é o ovo ou a galinha, quem veio primeiro. Em primeiro lugar, obesidade. Mas como obesidade? Obesidade, nós podemos falar assim, de obesidade central, aquelas de barriga, sabe? Então, como que você classifica a pessoa que tem obesidade central? Mulher, cintura maior ou igual a 88 centímetros e homem com cintura maior ou igual a 102 centímetros. Então, é charmoso, homem barrigudo, é charmoso nada, vai aumentar o risco dele ter infarto, derrame, Qual que é a medida? Para a mulher, 88. Para o homem? 88 e 102 para o homem. 102, decora aí. 88 e 102. Mede a partir hoje o disso aí marido. já é ruim. A outra coisa que nós temos também é pressão. Então, quando você tem alteração da pressão, a partir de 130 por 85, é um segundo fator, obesidade e hipertensão, 130 por 85. As pessoas falavam, mas tá bom, assim, não tá bom, já começou a alterar. Terceiro fator, glicemia maior que 100, aquele exame de diabetes maior que 100, é terceiro fator.
Quarto fator, triglicérides maior que 150. E o quinto fator, não menos importante, o quinto fator é do colesterol. Nós temos o famoso HDL, que é chamado de colesterol bom. O HDL é um carrinho que leva o colesterol do corpo para o fígado, para ser trabalhado no fígado. Então, quando o homem tem HDL menor que 40, é risco, entra num dos riscos. E a mulher menor que 50. Então, nós temos 5 fatores: obesidade, hipertensão, diabetes, triglicérides e o HDL. Se você, desses 5 fatores, você tem 3 fatores, você já é considerado como síndrome metabólica. Síndrome metabólica aumenta o seu risco de 2 vezes de morrer de qualquer doença, 3 vezes de morrer de infarto, derrame e diabetes. Então, é uma coisa muito importante que está pegando muita gente. Nós temos 1/4 da população tem síndrome metabólica, sabia disso? E quase ninguém se dá conta e quase ninguém para mudar os hábitos e estilos de vida. Exato. E é sobre hábitos e estilos de vida que a gente vai falar daqui a pouquinho. Se você não sabe por onde começar, o Dr. Cláudio Muti sabe e é ele que vai te ensinar. Segura aí que eu volto já. Avisa, pode ligar para o amigo, pode ligar para a amiga, vamos ajudar. A gente vai aprender a se comportar melhor diante da comida, tá bom? Fazendo boas escolhas. Sabe por quê, gente? Olha, ele falou ali dos riscos, né? Dos riscos de doenças sérias, mas em tudo atrapalha. Até para você se locomover, até para sua qualidade de vida. Tem gente que tá aí pesando muito e desgastou totalmente as articulações, perdeu as cartilagens. Vamos voltar aqui com o Dr. Cláudio Muti. Vou até pegar meu celular aqui para ver se o pessoal também mandou mensagens aqui no Instagram. Se você mandou pelo nosso WhatsApp, daqui a pouquinho já vai pra tela, tá bom? Eu acho que a gente até tem perguntas lá, tomara. Então vamos lá. Existe um jeitão pra gente consertar tudo isso ou não? Quem tem essa síndrome metabólica, que você falou que 3 itens daqueles que você comentou antes, que era obesidade, hipertensão, diabetes, triglicérides alto e HDL baixo. Então, se você tem 3, você está no risco. Dá para mudar essa história? Dá para mudar essa história. Então, é pensar, ou se não quiser mudar, não muda. Então, tem um AVC, ou seja, tem um derrame, tem um infarto, tem diabetes. E junto com isso, aí outras doenças mais. Como eu falei, dobram o risco de morrer de qualquer doença, câncer, todos os tipos de doença. E 3 vezes mais de morrer de infarto, derrame e diabetes. Então, o que nós podemos fazer para melhorar isso daí? Para a gente tentar voltar ao normal. Primeiro são os hábitos de vida, os hábitos alimentares, tá? Todo mundo fala, mas é genética, eu tenho genética de todo mundo ser obeso. Eu vejo cada vez mais que não é genética, é comportamental. Ah, é comportamental? Sim, a sua avó fazia aquelas mesas fartas, a sua mãe mesas fartas, você faz mesas fartas. Eu vejo muitos casos, Cláudia, que eu emagreço, até um caso de um adolescente que emagreceu 30 quilos, 16, 17, 30 quilos, melhorou super bem, melhorou os hábitos alimentares. É isso que todo mundo precisa fazer. Daí ele falou, tá difícil em casa, porque come muito fast food. Então, melhorar os hábitos alimentares. Atividade física, mas eu não quero ir na academia, vai fazer caminhada, caminha. Pensa, se não caminhar, vai ter um infarto, derrame, diabetes. E outra coisa, cigarro é ruim, álcool é ruim, pensamentos também, a gente tem que tentar mudar o máximo possível, porque a gordura, como eu falei, isso daqui, que é 1 quilo de gordura, esse volume, tudo bem, eu consigo carregar, mas ela produz citocinas inflamatórias, ou seja, ela produz coisas que vão te inflamar. Inflamando, você vai ter mais diabetes, inflamando, você vai ter mais câncer, hipertensão, infarto, Alzheimer, Parkinson. Então, nós temos que nos livrar disso daqui. Gordura, a gente tem só na época anterior, que a gente fazia um pouquinho de gordura, para fazer uma reserva. A gente precisa de reserva a mais. Então, tem que comer. Sempre levantar da mesa antes de estar satisfeito, porque a natureza é sábia, porque desde o tempo da caverna fazia o homem comer demais para ter reserva. Nós não precisamos comer demais. Então, quando você levanta da mesa, estou satisfeito, tenha certeza. Matou as suas necessidades e fez uma reserva grande para o seu futuro. Reserva grande em forma de gordura que vai te inflamar. E dá aquele paizão que senta assim no final do dia e fala, tô cheio.
Esse aí é que comeu demais da conta. Tá cheio de risco de infartar, de derrame. Cheio de risco, gostei. Gente, tá cheio de pergunta também, já vou colocar a primeira na tela. É da Cleonice Ferreira Gomes. Ela quer saber, faço tratamento com antidepressivos e ansiolíticos e não consigo mais controlar meu peso. O que pode me ajudar a voltar pro peso ideal? Então, eu sei, antidepressivo ansiolítico faz aumentar peso mesmo. Então, você tem que tentar fazer, eu sei que é difícil, mas pôr as coisas mais saudáveis na sua vida. É como eu falei, nós somos criados para fazer depósito, então não tenha na sua casa. Não adianta você ter um monte de coisa, não vou comer, mas eu tenho as bolachinhas. Não adianta, tira as coisas ruins da sua casa, tira, é bom para você e para sua família. É coisas industrializadas, eles colocam coisas, produtos que vão dar mais vontade de comer, viciam. Tira da sua vida isso aí. Faz atividade física, tenta fazer, não consigo, faz uma caminhada, todo dia anda. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre tive curiosidade. O antidepressivo e o ansiolítico, ele realmente faz a pessoa engordar, mas é porque ele dá mais fome? Dá mais fome, sim, altera um pouquinho o metabolismo. A pessoa fica com o metabolismo mais lento e dá fica com mais fome. Também, dá mais... Nossa, que dureza, né? É, dureza, mas não vai tirar isso daí. Então não tira, porque se você tem que... Sim, a doença, você tem que tomar. Mas tenta tirar as coisas ruins da sua casa. Daí, se você tá com fome, você vai comer uma salada, uma coisa, uma fruta. Não vai comer porcaria, bolachinha. Vai comer coco. Coco, que é maravilhoso. Adoro coco. Tá bom. Próxima pergunta vai pra tela. Vamos lá, do Irineu. Ele fala, venho de uma família de gordinhos. Como driblar essa tendência genética à obesidade? Irineu, eu vou falar uma coisa. Hoje, cada vez mais, eu tenho ciência, consciência que não é genética só, não. É comportamental. Eu acabei de contar a história de um adolescente, meu gordinho, de família de gordinho. Ele ficou magro, ficou super bem e veio reclamar para mim, doutor Muti, o que está acontecendo que meus pais comem fast food, comem pizza, e falam, você não vai comer, você gostava tanto, e ele está satisfeito com o que ele tem. Então, é comportamental. Então, é mudança de hábitos alimentares. Tira as coisas ruins da sua vida, não é porque sua família... o pessoal teve mais peso, você vai ter também. Não, tira as coisas ruins. Eu garanto para você, você vai ver que é comportamental mais que genético. E a família tem que ajudar, né? Eu sei que, eu vou fazer um comparativo esdrúxulo aqui, né? Mas a gente está falando agora de compulsão. Muitas vezes, eu falo na segunda-feira que a gente fala de dependência química. O cara tem lá dependência química, ele tem compulsão por drogas. A família vai precisar abrir mão de qualquer tipo de droga, inclusive álcool, até a cervejinha do final de semana. Então, assim, se você tem alguém na sua família que está fazendo um tratamento para obesidade, você tem que abrir mão dessas coisas que engordam, que fazem mal, por bem e por amor àquele ente querido, né? A gente tem que ter essa consciência. Segura aí que eu volto, porque tem mais perguntas. Legal. Aliás, quando você vem é sucesso, né? Você deveria vir aqui todo dia. Que bom. Vem cá, vamos continuar. Vamos lá, doutor. Pergunta na tela? Pergunta, vamos. Então vamos colocar a pergunta na tela, porque assim a gente ajuda a turma em casa. Essa é anônima. Tenho pressão baixa e preciso comer de 3 em 3 horas, senão começa a tremer e suar. Isso é normal? Não, não é normal, né? Mas pressão baixa é até bom, pelo menos você tenha certeza que a chance de você infartar, ter um derrame é muito menor, né? Mas você tem que ver se você não tem hipoglicemia reativa. O que é? Você aumenta muito a sua insulina, você come, aumenta muito a insulina, daqui a pouco ela baixa a sua glicose, abaixa a glicose da tontura. Então tem que fazer exame para ver se não tem hipoglicemia reativa. Jóia, anotou o nome aí? Bora. Sintoma, gente, precisa descobrir qual é a causa, tá? Não é tratar o sintoma com remedinho, não. É descobrir a causa e melhorar a causa. Exato. Vamos para a próxima pergunta, então, que é do Milton. Ele é de Viamão, no Rio Grande do Sul. Qual é a quantidade ideal de refeições que devemos fazer por dia? Então, depende. 2 refeições, 1 refeição. Eu tenho que comer de 3 em 3 horas, que nessa pergunta anterior, talvez tenha que comer, até acertar toda essa insulina da pessoa. Mas eu não tenho que comer. Vamos pensar que quando Deus nos colocou no mundo, a gente comia uma vez, se comesse uma vez por dia e vivia assim. Então esse negócio de comer de 3 em 3 horas é bom para a indústria alimentícia vender alimento. Eu não vou cozinhar de 3 em 3 horas, então eu compro bolachinha, eu compro barrinha, eu compro todas essas porcarias e eu vendo mais. Então, comer almoço e jantar, ou café da manhã, almoço e jantar é o suficiente. Lembrando que quando você come no jantar, você vai
fazer energia do seu alimento. Ah, eu não vou utilizar porque eu vou dormir. Ah, vai ser guardada essa energia de que jeito? Na forma de gordura. Ó, vai guardar na forma de gordura, não tem outro jeito, não tem uma caixinha para guardar energia. Forma de gordura. E gordura é hiperinflamatória. Ela lança enzimas, citocinas inflamatórias que causam todas as doenças. É muito difícil, Cláudia, fazer essas coisas, mas eu vou dali a 3 quilômetros ali da frente, é difícil. Se eu não der o primeiro passo, eu não vou chegar nos 3 quilômetros na frente. Então, é começar a dar o primeiro passo. É falar, não, minha saúde é muito mais importante. Eu ganhei esse meu corpo, essa minha saúde de Deus, então eu vou preservar o presente que eu ganhei. Então, começa a partir de hoje, começa a se tratar. Começa a pensar, a mudar os hábitos de vida, faz uma caminhada, se puder entrar na academia é melhor, come coisas saudáveis, porque cada vez que você come porcaria, você faz isso daqui, ó, fora as outras porcarias que tem nos produtos ruins, tá? Que é pra dar sabor, dar cor, dar um monte de coisa. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que a gente tem que comer e não sair saciado da mesa. Parar antes de estar totalmente saciado, porque depois que você vai sentir a saciedade. Isso significa que eu vou comer um pouco menos. Quando eu como pouco no almoço, eu sinto mais fome no jantar. Quando eu como bastante no almoço, às vezes eu nem janto. O que é melhor? Não, é comer pouco sempre. Existe uma coisa chamada apoptose. Vou falar rapidinho. Apoptose, que é morte programada das células. Foi prêmio Nobel 2016 de um biólogo japonês que ele provou que quando você come menos que o necessário, ou faz o jejum intermitente, não estou falando para ninguém fazer jejum intermitente, porque tem que ser explicado, come menos que o necessário, em torno de 20% a menos que o necessário, o seu corpo fala assim, eu preciso de energia, vou tirar da onde? Tira da gordura, preciso de mais energia, vou tirar da onde o resto? Tira daquela célula que está estragando, aquele tecido que está estragando, aquele tecido que pode virar um câncer, aquela célula que vai virar um câncer. Então, você faz apoptose, quando você come menos, apoptose, você começa a tratar, a limpar o seu corpo das células que vão estragar ou virar um câncer, o tecido vai virar o câncer, você fica mais saudável. Por isso que as pessoas magras vivem mais e melhor, são mais saudáveis. Não estou dizendo que gordura é doença, tá? Mas gordura leva às doenças. Mas obesidade, eu até falei que é doença, porque tem CID, né? Tem CID, exatamente. CID é Código Internacional de Doenças. E Doenças. você faz, isso é visto no consultório, eu faço no consultório, as pessoas perdem de 5 a 10 quilos por mês, sem sacrifício. E eu reponho as coisas que ela necessita. Quando ela perde isso aqui de gordura, você vê tudo começa a melhorar, o triglicéridos melhora, o colesterol melhora, a energia, a depressão começa a melhorar. Porque o segredo é você fazer perder, comer menos e repor o que a pessoa necessita, porque a natureza é muito sábia. Se eu tenho menos nutrientes, porque eu como menos, tenho menos nutrientes, a natureza fala assim, tá faltando nutrientes. Faz ele ficar quietinho, abaixa a testosterona, abaixa o T3 e deixa ele depressivo. Então, o segredo é você comer menos e repor os nutrientes que você precisa. O corpo não vai falar para você ficar quietinho, não vai abaixar o seu metabolismo. Por isso que eu consigo tanta perda de peso na clínica. Amei. Coisas boas. Show, né? Vamos seguir, Dr. Cláudio Mucci? Segue, lembre-se, 1 quilo de gordura, 1 quilo de músculo. Cláudio Mucci com 2 T's. Ele tem também um canal no YouTube, que é Dr. Cláudio Mucci, mas se você quiser ligar, mandar uma mensagem, trocar uma ideia, marcar uma consulta, é o 119 4008 9272, tá certo? Obrigado, Claudinha. Eu que agradeço e já tá combinado, hein? Não fica desaparecido não, que a gente sente sua saudade. Só me chamar que eu venho. Tá bom. Obrigado. Vamos seguindo, vamos